Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A esta hora, na capital italiana, os líderes europeus assinalam com pompa e circunstância os 60 anos do Tratado de Roma. Cá fora, nas ruas de Roma, a esta hora, os europeus protestam contra o caminho que a Europa está a seguir. Acusam a União Europeia de estar dominada pela banca. E nós consideramos que esta data deveria constituir uma oportunidade para olhar para trás e repensar o futuro da Europa. Desta Europa desgastada e nada solidária, que decide em função dos grandes interesses económicos e sempre a favor dos seus Estados-membros mais fortes. Uma Europa que continua a alargar o fosso entre países ricos e países pobres, entre cidadãos ricos e cidadãos pobres. Uma Europa cada vez mais reduzida à grande protetora dos interesses das multinacionais, como mostram as negociações em torno de acordos como o CETA ou o TTIP. Uma Europa que continua a ser construída nas costas dos cidadãos, nomeadamente os cidadãos portugueses, que nunca tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre o caminho que a Europa está a seguir. Uma Europa cada vez mais dos mercados e cada vez menos a Europa das pessoas, dos cidadãos. Uma Europa que há muito retirou do seu vocabulário conceitos como justiça social ou solidariedade, como de resto mostra a forma como continua a gerir a crise humanitária no Mediterrâneo, com situações de violência e imposição de políticas discriminatórias no acolhimento de refugiados e que violam todos os princípios e valores que supostamente deveriam presidir à construção de uma Europa solidária e respeitadora dos direitos humanos. Uma Europa que encontra a sua gênese na procura e na garantia da paz, com a criação da Comunidade do Carvão e do Aço, exatamente para que a matéria-prima necessária às pretensões belicistas ficasse fora do alcance dos Estados, mas que em nada contribui para promover a paz, bem pelo contrário. Uma Europa que de remendo em remendo vai mostrando as ilusões que nos andam a vender há décadas. O euro, o último remendo ou a última ilusão, foi-nos apresentado como a solução para a Europa. Vinha aí a solução para todos os males. Com o euro vinha o desenvolvimento, o emprego, a bonança. Ia ser uma alegria. Mas depois de 15 anos de crescimento acumulado praticamente nulo, com o desemprego estrutural a duplicar, com as produções agrícolas e industriais a recuarem e com as desigualdades a acentuarem-se, é tempo de olhar para trás e aprender com os erros. Mas, em vez de seguir para este caminho, a preocupação central dos senhores da Europa é reforçar o caminho seguido até aqui. E o que hoje se discute é o aumento das competências atribuídas a nível europeu, ou seja, menos soberania para os Estados-membros. Discute-se a existência do Ministro das Finanças para a União Europeia, talvez para dar mais força às sanções. E discute-se se o orçamento da União Europeia deve ser reorientado, sobretudo ao nível dos fundos estruturais, para favorecer, claro, as parcerias público-privadas. São estas as prioridades dos senhores da Europa. E nós consideramos que a reflexão sobre o futuro da Europa deveria ser a prioridade das prioridades, porque a continuar neste caminho, a Europa não pode durar muito mais tempo. É, portanto, uma questão de sobrevivência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim do